Está começando a Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje sobre uma campanha a ser lançada pelo Ministério Público Estadual em 15 de abril, em defesa das crianças que são obrigadas a trabalhar indevidamente. A campanha se chama Trabalho Infantil Não é Legal, Não Compre. Essa campanha envolve também outras instituições como o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Quem está aqui conosco para conversar sobre isso é a promotora de Justiça da Infância e da Juventude, Jaqueline Limas. Ela pode, além de estar à frente dessa campanha, ela também é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, a CAOP Infância e Juventude, do Ministério Público Estadual. Doutora Jaqueline, essa campanha define bem seu objetivo, a defesa da criança, dessa que trabalha de certo modo explorada. Como é que vocês vão trabalhar essa campanha? Essa campanha, ela quer dar um enfoque também do ponto de vista do consumidor, ou seja, das pessoas que compram o produto ou o serviço dessas crianças e adolescentes, como uma forma de reforçar esse combate à exploração da mão de obra infantil. Certo. Dentro desse propósito, existiria um perfil dessa criança que vai ser atingida pela campanha? Qual é o perfil que vocês traçaram para atuar nessa campanha? A campanha ela tem um objetivo de combater o trabalho infantil, como foi dito, em relação à compra de bens e de serviços oriundos desse trabalho infantil, mas ela de uma forma geral. Contudo, ela serve muito mais à criança e adolescente que está, por exemplo, nas ruas, nos semáforos, nas praias, que é um dos trabalhos que tem uma certa dificuldade de identificação, muitas vezes por conta não estar tão definido quem é o explorador, quem está usufruindo desse trabalho. Então, essa campanha ela visa conscientizar a população para que ela não se sirva desse produto que está sendo vendido pela criança e adolescente, ou desse serviço que está sendo prestado. A gente vê também nos semáforos da cidade crianças pedindo esmola ou simplesmente fazendo nada, brincadeiras, dormindo ao relento. Essa criança que de algum modo não está sendo explorada pelo trabalho, está sendo relegada por outras questões. Essa criança também vai ser atendida dentro da campanha? A vivência de rua, ela tem os serviços de educadores sociais de rua, existe o Conselho Tutelar que também deve ser acionado para fazer todo o encaminhamento a essas situações que nós chamamos de vivência de rua. Mas muitas dessas crianças também estão envolvidas no trabalho infantil, que a gente chama do trabalho informal, que é aquele que não tem uma figura identificada de um explorador imediato. Às vezes ela trabalha por conta às vezes até estimulada pela família, ou porque tem laços familiares fragilizados, rompidos, e ela trabalha às vezes até por conta própria. Mas isso faz com que ela não tenha uma boa adesão aos programas sociais, faz com que ela tenha uma maior facilidade de evadir-se da escola. Muitas já estão evadidas da escola e o trabalho se torna muito mais difícil para fazer esse retorno dessa criança ou desse adolescente para as atividades educacionais, profissionalizantes, uma vez que o produto que ela vende, o serviço que ela oferece, é adquirido pelo consumidor que paga por esse serviço. Então, por isso que a campanha ela vai também nessa direção, na direção das pessoas que usam esse serviço, porque é uma forma de reforçar todo o trabalho que está sendo feito no sentido de combater mesmo essa exploração desse trabalho, dessa criança. Seria, dentro de um ponto de vista conceitual, aquela história de não dê esmola porque você está prejudicando a pessoa? É mais ou menos digamos, a mesma linha de raciocínio. Porque enquanto se tem alguém servindo desse trabalho, pagando por esse serviço, a criança ou adolescente, ela permanece nesse trabalho. Então, a partir do momento que conseguimos que a sociedade esteja consciente de que aquele trabalho ela está enfraquecendo todo o outro serviço que é feito, no sentido de retorno à família, de retorno à escola, ela também faz com que haja a manutenção desse trabalho e que nossos índices de exploração do trabalho infantil não decresçam como deveriam. O nosso objetivo é erradicar completamente esse trabalho dessa criança, não só no meio da rua, nas feiras, nas praias,
E a campanha é um elemento muito importante. Pelo IBGE, o censo do IBGE, cerca de 130 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho aqui em Pernambuco. O foco dessa campanha seria um foco mais limitado ou seria mais extensa em relação a essas crianças que estão expostas à questão do trabalho? O foco da campanha ele é amplo, ele é contra todo tipo de exploração de trabalho. Quando a gente fala exploração, a gente está querendo dizer o próprio fato da criança estar, em vez de estar protegida na sua casa, protegida na sua escola, participando das atividades pedagógicas e de cursos profissionalizantes, ela está num trabalho que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, por exemplo, como é o caso da criança que trabalha exposta ao sol, à exploração sexual, a vários tipos de violência. Inclui aí também, às vezes, a mendicância, que é um ciclo vicioso, que dificilmente aquelas crianças elas vão ter uma oportunidade ou seguir as oportunidades que surgem se elas continuam tendo algum tipo de lucro, ou ela ou aqueles que usufruem desses lucros por intermédio daquelas crianças. Então, a campanha ela tem um foco amplo, mas porque ela visa conscientizar a sociedade como um todo, mas ela vai se servir muito mais até para essas crianças que trabalham nos serviços informais. Como foi dito, que é difícil às vezes identificar quem é o explorador, quem está estimulando ou quem está usufruindo desse tipo de trabalho, dos recursos que ela obtém através daquela venda de produtos e serviços. Mas nesse mundo do trabalho infantil e da adolescência, existe também tarefas permitidas para esses jovens, uma vez em que esses jovens que estão submetidos ao trabalho têm um rendimento familiar precário, não é? Então, essa campanha também vai, de algum modo, fiscalizar essas outras formas de trabalho, o filho ajudando o pai a vender qualquer coisa, uma bugiganga, um camelô vendendo isso. Essa campanha também visa observar esta questão? A campanha, como eu já disse antes, ela é ampla. Ela visa realmente combater toda forma de trabalho infantil não legal, né? Então, assim, a nossa legislação da Constituição, a CLT, o Estatuto da Criança e Adolescente, toda a legislação que nós temos hoje no país, ela estabelece, por exemplo, que a partir dos 14 anos é possível o trabalho aprendiz. Mas esse trabalho aprendiz, existem regras próprias, é um contrato assinado com o empregador, é um trabalho que visa a profissionalização efetiva, que essa criança, esse adolescente, ele possa futuramente estar efetivamente inserido no mercado de trabalho. Antes dos 14 anos não é permitido nenhum tipo de trabalho. A partir dos 16 anos é permitido o trabalho, porém em certas condições que a legislação também prevê. Então, toda essa movimentação, ela inclui outras formas de fiscalização. Então, os auditores fiscais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério Público Estadual, tem acionado os conselhos tutelares, existe todo um outro trabalho paralelo à campanha que visa fazer com que se cumpra efetivamente essa legislação. E é bom lembrar que o trabalho, às vezes se pensa, é melhor que a criança esteja trabalhando do que esteja fazendo outras atividades ilícitas. Mas esse discurso, ele não se sustenta quando observamos o quê? Que essa criança que está exposta ao trabalho, ela não vai, provavelmente, quer dizer, na sua maioria, nós temos vários índices mostrando isso, ela não vai ser inserida futuramente no mercado de trabalho com a qualificação profissional que se exige, ela não vai poder conseguir ter um bom desempenho escolar e ela acaba reproduzindo um índice de pobreza, de miséria, de violências e de outros tipos de violação, que ela é vítima e que às vezes acaba reproduzindo aquele sistema gerações por gerações. Então é esse que a gente pretende enfocar, abordar e conscientizar toda a sociedade. Mas quando você diz exposta ao trabalho, dá a ideia de uma exposição ao sol que queima, que maltrata, essa exposição ao trabalho, fala exposta ao trabalho dessas crianças e adolescentes. Mas isso numa faixa da população, isso é muito importante. Quer se defender aqui o trabalho dessas crianças, desde que elas consigam conciliar a escola e o trabalho, porque muitas vezes essas famílias não têm rendimento suficiente para
conseguir alguma coisa para a família, né? Que é conseguir uma renda para a família, né? Mas os cursos profissionalizantes, por exemplo, quando ela desenvolve realmente a educação de qualidade, que é o que se quer, né, ela consegue sair daquele ciclo vicioso de pobreza e de miséria. Né? Existem vários programas sociais hoje que podem a criança ser inserida e que a família também ela pode ser inserida para que ela tenha uma outra qualidade de vida. O que acontece é que a exploração, quando a gente fala em exploração, é porque aquela criança que está trabalhando, ela sempre vai reforçar o índice de pobreza, de miséria, de falta de qualificação. Ela é facilmente assediada para o tráfico, ela é facilmente assediada para a exploração sexual, ela sofre vários tipos de violações de direitos, que faz com que aquela situação de dependência, ela permaneça. E como eu disse, às vezes vai passando de geração em geração. Então é esse ciclo que pretende se quebrar. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com a promotora de justiça da infância e da juventude, Jaqueline Lima. Até já.